Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou o Enzo e eu não sei vocês, mas eu sempre fui um consumidor muito ativo de qualquer tipo de mídia, seja música, filmes, séries, mas se tem uma que sempre me pegou muito, são animações. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre consumi esse formato de arte e eu sempre me interessei pelo processo criativo por trás disso tudo, o que me fez zerar o catálogo de vários estúdios famosos e ter um repertório gigante quando o assunto são animes e cartoons. Mas se fosse pra escolher, definitivamente o meu gênero favorito dentre esse formato episódico é comédia. Eu sou o cara do humor, tá ligado? E pra ser sincero, eu já perdi as contas de quantos sitcoms eu já assisti, mesmo sabendo que o melhor é The Office. Mas vocês não estão preparados pra esse diálogo. E o complicado disso tudo é que recentemente as animações tidas como adultas, elas parecem ter perdido um pouco a cor, parece que tudo é a cópia de uma cópia de uma cópia. Além disso, os recursos considerados adultos como sexo, violência e drogas, na maioria das vezes eles só são utilizados como uma forma de criar uma quebra de expectativa completamente previsível. O segredo para que ele seja supostamente mais original é tentar pegar a coisa mais absurda possível e jogar na tela do espectador. Onde vai, gorducho? Vamos fazer uma festinha. E eu sei que existem exceções como South Park, BoJack Horseman e principalmente Midnight Gospel, que lidam com esses temas de maneira específicas que tornam eles originais, mas isso não retira a existência de séries patéticas como Brickleberry e Mr. Pickles. Em Family Guy, por exemplo, o modelo familiar é usado para mostrar que não existe nenhum momento de estabilidade emocional ou características únicas dos personagens. O Peter consegue ser tão violento e desprezível quanto a Maggie, o Chris e principalmente o Stewie. Pra te falar a real, eu acho que esses elementos são utilizados de maneira tão medíocre hoje em dia que até uma série infantil, que é para um público infantil e é tratada de uma forma mais lúdica como Bluey, consegue me trazer mais sentimentos bons e ensinamentos do que uma série que traz esses elementos considerados adultos. Mas tudo isso parece que simplesmente mudou quando eu conheci Smiling Friends. Agora, antes de falar um pouquinho sobre a série, eu acho que nada mais justo do que falar um pouco sobre o processo criativo por trás dela. E isso, inclusive, que faz ela ser tão genial como ela é. Smiling Friends é uma série animada criada pelo Zach Heddle e o Michael Cusack. Ela mescla humor de internet, críticas às celebridades e as mais diversas referências. E ela estreou oficialmente em janeiro de 2022 no Adult Swim, que é basicamente um Cartoon Network mais 18. O Zach, mais conhecido como Psycho Pebbles, ele é conhecido pelas suas animações meio bizarras, pra te falar a real, no YouTube. São um pouquinho estranhas. Enquanto Cusack é o criador de séries como YOLO Crystal Fantasy e Bushword Adventures, que também foram exibidas na Adult Swim. E não é de hoje que o Zach tá nessa de tentar criar animações. Antes mesmo de Smiling Friends, ele já tinha tentado lançar um piloto de uma série chamada Hellbenders, que, pra te falar a real, é muito legal. Tem muitos elementos divertidos que causam com uma estética visual e escrita únicas. E o piloto só não foi aprovado porque Mr. Pickles ganhou. Eu odeio esse cachorro maldito. A premissa básica de Smiling Friends é sobre uma empresa que se dedica a fazer as pessoas que estão tristes ficarem felizes, sendo protagonizada pelos funcionários Charlie Pin, que acabam se envolvendo em situações completamente caóticas, justamente por conta desse emprego um tanto quanto diferente. Todos os episódios são muito criativos e eles acabam reforçando o humor da série de uma maneira muito única, e uma das coisas que fazem isso ser especial é literalmente a maneira como eles tratam os temas e a identidade dos personagens. E sabe mais onde tem isso? Exatamente, em The Office. Em The Office, por exemplo, o que diferencia a comédia dessa série para outras sitcoms é justamente o timing de piada combinada com as características formadoras dos personagens. O Michael Scott, ele tem que ser forçado e inconveniente justamente para aqueles momentos de vergonha alheia serem mais engraçados do que eles seriam se o Michael Scott não fosse o Michael Scott. E isso fica muito evidente no segundo episódio da primeira temporada, o Dia da Diversidade. O Michael Scott, como o bom chefe que ele é, depois de ter uma fala preconceituosa, ele resolve fazer uma dinâmica, um jogo de adivinhações para desconstruir os preconceitos dos funcionários, porque afinal, ele se preocupa mais em parecer divertido do que responsável. Tipo eu, aquele meme lá, tá ligado? E com isso, cenas como essa acontecem. Based on stereotypes that are totally untrue, that I do not agree with, you would maybe not be a very good driver.
Oh man, am I a woman? Smiling Friends, na minha opinião, se aproxima muito de The Office justamente por conta dessa ideia dos personagens não perderem as suas identidades em prol do roteiro. O Charlie e o Pin são a mesma pessoa independentemente do contexto. Além do fato deles trabalharem no escritório, né? Escritório, The Office, escritório... O Pin, ele se mostra uma pessoa muito inocente, positiva e entusiasmada com o seu emprego. Ele realmente quer ver os outros felizes. E a gente consegue ver isso até no jeito dele falar Hello, Bobby. Hello, Charlie, I love kids. E falando nele, o Charlie é o estereótipo daquele personagem meio desinteressado. Ele é um pouco sarcástico, sabe? E até mesmo no episódio que ele morre e vai pro inferno, ele assume essa postura meio indiferente e estoica. I am your master now, and this is Jeremy, your only form of hellish entertainment. Dude, if you do that again, I'm gonna punch you. I'm not kidding. E o ponto é que justamente pelos personagens conseguirem manter essas características que formam a personalidade e a identidade deles, que várias situações tratadas como absurdas e que são apresentadas nas séries desse estilo ficam muito mais naturais. Um exemplo disso é o episódio em que o Charlie e o Pin vão na Floresta Encantada tentar fazer uma princesa sorrir. E o Pin fica muito entusiasmado porque o sonho de criança dele era ser um herói, enquanto o Charlie só queria acabar logo pra ir embora pra casa. E o plot desse episódio é que o que deveria ser uma aventura divertida pro Pin é totalmente protagonizada pelo Charlie, e meio que ele que realiza todas as missões e ganha armaduras, escudos, o que, pra te falar a verdade, dá um tom muito irônico e engraçado pra esse episódio. Nesse capítulo em específico, o Pin realmente fica com inveja e raiva do Charlie, mas isso é completamente justificável, já que ele se adequa ao contexto. Já em Family Guy e em outras séries, parece que os personagens foram feitos para brigar entre si, o que deixa tudo chato. Ainda mais quando as conversas não são naturais. E falando em diálogos, diálogo é o que Smiling Friends sabe fazer. As falas de Smiling Friends, elas são permeadas por muitas características que deixam os personagens mais humanizados, como sobreposição de falas, momentos de pausa entre discurso, eles gaguejarem. Tudo isso faz com que a gente consiga humanizar mais aqueles personagens e se identificar com eles. Outra coisa que me pegou muito em Smiling Friends é a estética completamente única. A série a todo momento mescla elementos de diferentes formatos de animação e até live action que convém para as características que compõem cada personagem, e parece que até descrevem exatamente o que eles sentem e são. O uso do stop motion no episódio de Halloween é um recurso tão imersivo pra essa série que eu mesmo fiquei um pouco apreensivo quando eu tava assistindo, porque eu realmente fiquei com medo daquele personagem. E pra te falar a real, esse é um dos episódios mais legais de todos. Nesse episódio, o Mr. Boss pede pro Pin buscar um pouco mais de lenha na floresta e fala pra ele não atravessar a ponte sob hipótese alguma. O Pin, como o burro que ele é, assim como todo personagem médio de histórias de terror, escolhe atravessar e seguir o caminho totalmente escuro e tenebroso. E ele resolveu ter a brilhante ideia de marcar com giz as árvores para ele não se perder. O problema é que ele não pensou que poderia começar a chover e a tinta simplesmente sumir. Então ele resolve ter outra ideia brilhante de entrar numa cabana abandonada, escura, velha, caindo aos pedaços toda capenga, chumbraca. Quando de repente ele escuta um barulho vindo da maçaneta. Essa perseguição dura alguns minutos e quando o Pin achou que tudo tava bem, o Pin desesperadamente foge e finalmente consegue chegar na Smiling Friends. E aí, quando o demônio abre a porta, essa cena cômica acontece. Whoa! Is that fucking blackface, dude? No. This isn't blackface. I'm an actual demon. The fuck out, man! See, that's exactly why I don't dress up for Halloween. Right there. That's the reason. Ok, isso foi um pouco pesado, eu confesso. Mas você consegue entender que o episódio inteiro me conduziu pra essa quebra de expectativa que eu nunca conseguiria imaginar ser a conclusão pra aquele conflito, e é isso que faz Smiling Friends ser tão engraçado. O complicado é que mesmo listando essas qualidades, isso não necessariamente faz de Smiling Friends excepcional, mas faz dele diferente, original.
Não me entenda mal, é uma ótima série, a segunda temporada tem sido tão gostosa e engraçada de assistir quanto a primeira, mas o ponto é que o nível de qualidade de séries animadas adultas tá tão baixo que qualquer coisa que fura um pouco a bolha se destaca e automaticamente vira algo bom. E pra mim, esse é o caso de Smiling Friends e Digital Circles. E sabe o que essas duas séries têm em comum? Elas são frutos da liberdade criativa de animadores que saíram da internet e que não faziam parte de grandes estúdios, então eles puderam fazer aquilo que gostavam sem muitas restrições, mesmo depois de serem contratados e seus projetos serem comprados. Eu não sei vocês, mas eu odeio essa tendência de massificação do conteúdo, seja de livros, filmes e séries, onde tudo parece que é a mesma coisa. Então a reflexão que eu quero que fique é que será que tudo que você está assistindo ultimamente é excepcional ou o padrão de tudo tá tão baixo que uma nota 8 tem se tornado um 10? Porque sim, eu gostei dessa série e conforme eu fui me aprofundando nos episódios e assistindo mais, a minha opinião só tendeu a melhorar. Mas eu realmente gostaria de saber se tudo isso realmente é incrível ou é simplesmente uma ilusão que o meu cérebro tem colocado pra mim. Enfim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês compartilhem, deem um like e até a próxima. Tchau, tchau!